Oi, gente, esse é o ArcCast número 29. Vocês devem ter percebido aí que a gente tá na onda do hype também. A gente escolheu algumas pessoas aí pra falar dessa série, eu acho que é a série mais falada da atualidade hoje, que é Game of Thrones. Então, a gente escolheu falar não necessariamente sobre a série, mas sobre a história por trás da série. Esse emaranhado de coisas que o George Martin faz nos livros e acaba refletindo na série. Pra discutir, pra falar sobre isso, a gente tem, acho que a quantidade maior de convidados que a gente teve num podcast, né? Tamanha popularidade da série. Então, primeiro eu vou anunciar aqui a nossa amiga Milena Andreola, que tá de novo de volta aí no Cast. Boa noite, Mila. Tudo bom? Boa noite, Adilson. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo, ainda mais falando sobre Game of Thrones. Bom, Leandro também, nosso amigo, tá muito por dentro do universo do George Martin. Boa noite, Leandro. Tudo bom? Tudo bom. Acho que já tive mais do que tô hoje em dia, mas enfim. E aí, o time nosso, que é a Lili. Fala aí, Lili. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Pessoas? Tá comigo aqui também a Rafael. Fala aí, Rafa. Fala. Beleza? E aí, pessoal? E aí? Ei, boa noite. E também a Márcia. Olá, Márcia. Boa noite, tudo bom? Oi, Adilson. Boa noite. Boa noite, pessoal. Como é que é, Rafa? A gente vai pros e-mails, recados e... E o quê? Não lembro. Não lembra? E o quê? Você não tá acostumado a falar outras cositas más, pô? Tá, posso falar, vai. Então vamos lá. A gente vai pros e-mails, recados e... Outras cositas más. Gente. Ai, meu Deus, que bobeira. Espontaneidade. Muito. Muita espontaneidade. Começando mais uma leitura de comentários do cast passado e desse cast aqui também. Tô aqui com a Lili. Oi, Lili, tudo bom? Oi, Adilson, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Cada hora é uma hora que a gente grava isso aqui, né? E o legal desse episódio que vai ao ar hoje, né, que a gente tá um dia depois do season finale da 7ª temporada Game of Thrones. Lili não viu, mas eu vi. De qualquer maneira... Não ouse Sim, senhora. Final pra mim. Pois é, o problema de uma pessoa que tá atrasada com série é esse, né? Mas assim, o que eu posso dizer é que teve muita coisa que a gente falou no cast que vocês vão reparar que a gente não tinha visto, mas de qualquer maneira a gente opinou aí mais pra frente também e foi um cast muito divertido. Foi, sem dúvida. Teve alguns spoilers pra mim mesmo, assim, mas nenhum deles gravíssimo, não. Se fosse gravíssimo, eu estaria falando aqui do último episódio, todo mundo assistiu ontem, enfim. É verdade. Não vou estragar essa experiência não, tá? Você já arrasaria a minha experiência de Exatamente. Então, indo pra Vaca Fria, Lili, como é que esse povo pode falar com a gente? Do blog em si, né, que vocês já conhecem aí, pode mandar uma mensagem pra gente por lá, contato@arquicast.com, que a gente também recebe. O Facebook, né, que é o nosso facebook.com/arquicast. O Instagram, que a gente tem usado um pouco mais, né, Adilson, estamos conseguindo Isso aí. Um pouquinho mais, que é o @arquicast. E as outras redes que a gente ainda usa pouco, né? O Twitter, um pouco mais, e o Pinterest, que ainda está ali na fila de espera, assim, para ser priorizado por nós, mas estamos constando lá também. Bom, vamos mandar um alô então para os comentários de casts anteriores, do Richard Mian, do Kenny Nogueira e do Paulo Santos Júnior, que comentaram em outros casts passados. Mandar um alô para eles, um abraço. Obrigado aí pelo prestígio. Tem um e-mail que a gente recebeu, não foi? Isso, recebemos o e-mail do Douglas Vieira da Silva. O Douglas, ele é oceanógrafo, eu achei muito interessante, e ele diz o seguinte: boa noite, equipe do ArquiCast. Ele descobriu recentemente o cast e adorou todos os episódios, o que contribui muito para que ele possa conhecer mais sobre arquitetura e outras formas interessantes aí, outras formas de conhecimento sobre a área. Ele gostaria de sugerir uma pauta sobre urbanismo em ambientes costeiros e fluviais, dada aí a sua formação, né? E diz que recentemente tem se interessado muito por urbanismo, daí o interesse dele no cast e essa puxada de sardinha, como ele mesmo disse aqui, puxada de sardinha pro mar. Mar, sardinha, hein? Nossa, eu não fiz. Foi involuntário. Eu não fiz essa associação, que horror, tão óbvio, não fiz. Mas sim, Douglas, a gente vê também N possibilidades, as cidades costeiras, né? A gente pode falar do ponto de vista histórico, por exemplo, as cidades coloniais, né, brasileiras, ali, todas costeiras e sua relação muito intrínseca com o território, dos espaços litorâneos, espaços costeiros de uma forma geral, né, Adilson, assim. A gente tem na literatura também, sabe que são ambientes normalmente agradáveis, né? Ambientes desejáveis aí pelo mundo. Não só agradáveis de você visitar, mas também agradáveis visualmente. Exatamente, muito
por essa questão imagética mesmo. Assim como você, se você quiser também mandar sugestões de pauta, é só entrar em contato com a gente. Certo, Lili? Sim, são sempre muito bem-vindas. Então acho que a gente pode ir para agora pro episódio, deixar vocês ouvirem. Espero que vocês gostem. Então fiquem aí com mais esse episódio e um abraço. Até daqui a 15 dias, certo, Lili? Certo, queridos. Beijos, até. Até, um abraço. Abraço. Deixa eu começar então essa conversa, porque assim, a gente tem muita coisa envolvida, é muito personagem, é muito lugar, mas vamos lá, tirando isso tudo que a gente vai tentar falar aqui, eu vou fazer a pergunta primeira pra Mila. Mila, assim, do grosso da série, a gente consegue tirar de qual período histórico o George Martin tá falando? Olha, eu entendo que ele tá falando da Baixa Idade Média, né? Que é o período em que a gente tem a desconstrução ali do Ocidente, né? Com a decadência do Império Romano. As cidades, elas passam por um período de retração, então as cidades ficam muito separadas umas das outras e as pessoas começam a ocupar os campos através dos feudos e criar ali unidades em separado, né? Unidades com uma administração própria. E vão entrar aí as histórias dos senhores feudais, vassalagem e suzerania, e a formação de cidades ainda muito precárias, né? O que a gente vê em Game of Thrones, o que a gente percebe das cidades, dos lugares onde as pessoas se encontram e tal, é uma precariedade muito grande. Tem muito pouco desenvolvimento urbano em qualquer locação mostrada na série. Agora, o interessante da história das cidades é que você falou que as cidades, elas eram maiores e foram retraindo. Isso. Quando os bárbaros invadiram o Império Romano ele se desfaz, né? Vai se dividindo tanto a ponto de não existir mais. Para se proteger, as pessoas vão para altos de colinas, para as partes mais altas das cidades, ocupam um território bem menor, constroem muralhas para se proteger ali dos ataques bárbaros e cortam qualquer relação com o mundo exterior. Então a gente não vê mais comunicação entre as cidades, nem troca, comércio entre as cidades, e elas vão se tornando ali organismos que têm, na verdade, que se bastar, né? Tem que conseguir se resolver ali naquele curto espaço de território. Então a gente tem uma diminuição da população, uma diminuição diária também, de condições de vida. Ô, Lelê, vou chamar de você de Lelê, tá? Não Leandro. Eu tô acostumado já. Não tem jeito. Lelê, eu tava discutindo uma coisa com a Lili, e Lili, você me interrompe se você quiser entrar também no papo. Na série, a gente só vê os diálogos dos caras que dominam as cidades, das grandes famílias. A gente vê muito pouco, assim, do povo e da cidade em si, né? A gente já vê só o alto clero conversando, né? Ele descreve melhor as cidades nos livros? Eu tava ouvindo a Mila falar e eu tava pensando sobre isso quando ela falou, contextualizou e tal, da Baixa Idade Média e seguiu. Eu comecei a pensar, eu falei assim, na verdade, eu acho que tanto a série e o livro também, eles pegam muito mais a questão da estética dessa época, alguns fatores, essa coisa que tinha mágica e tal, e vai seguindo em frente, sem se aprofundar em nada. A gente até chegou a conversar esses dias sobre isso, que você olha pro mapa, por exemplo, de Westeros, você vê que ele é bem grande, mas assim, é muito vazio na série. Até brinquei, falei que o Winterfell parece mais um fazendão do que qualquer outra coisa, tem os castelos, e povo mesmo só vê em Porto Real e acabou. Meia dúzia de gatos pingados que quando tem algum momento assim que se passa e vê um aglomerado pequeno, porque povo mesmo, pessoas, cidades, você não vê. E na série também fala-se muito nos livros, por causa da parte da Daenerys, das cidades livres lá, que tem no outro continente e tal. Mas assim, não entra muito em detalhes. Talvez entre um pouco mais em detalhe no livro, quando tem a parte que ela tem que atravessar o deserto, e aí chega uma cidade fantasma e fica lá, ocupa aquela cidade e tal. Eles meio que descrevem um pouco a cidade. Mas assim, não entra na questão arquitetônica não, entendeu? Ou da estrutura da cidade, não. Muito pouco. Só quando interessa pra trama. Eu acho que fala mais de
de algumas edificações, assim. Acho que a gente vê um pouquinho uma descrição de cidade, assim, de Bravos, né, daquelas cidades livres, e de Porto Real. Agora, realmente, assim, reflete esse momento da Idade Média em que as coisas estavam acontecendo de forma muito separada e muito em torno de propriedades dos senhores feudais e tal, não tanto relacionado à cidade. Mas assim, eu até entendo o que você tá falando, mas eu continuo insistindo na questão de ele pega mais a estética do que uma outra coisa mais, sei lá, mais forte na questão da Idade Média, sabe? De retratar a Idade Média e tal. Claro, eles estão muito mais próximos da Idade Média do que da gente, mas assim, eu acho que é mais uma coisa idealizada que todo mundo tem uma imagem, assim, dessa época do que propriamente uma coisa mais próxima. Tipo, sei lá, você pega um livro do Pilares da Terra, do Ken Follett, que, assim, parece que você tá quase que vivendo naquela época, sabe? Que ele mostra tudo, fala das cidades, identificações, comportamentos. Game of Thrones, pelo menos, eu não consigo ver isso, posso estar enganado. Mas o Ken Follett, ele retrata, de fato, um período histórico ali, né? Uhum. Não é um ambiente criado, né? Exatamente. O Ken Follett, ele pega localidades que existem ou muito próximas de que existem e cria em cima daquilo. Tem até, acho que é uma igreja que existe e ele, quando visitou, se inspirou e resolveu escrever o livro em cima daquela igreja. Ele é mais direcionado mesmo, assim, de mostrar mesmo como é que funcionava até a sociedade, não só as cidades, mas a sociedade, costumes como um todo. O Game of Thrones, ele vai passando disso, ele tá mais na parte de intriga mesmo e acho que é só isso, basicamente. E um pouquinho de religião. É uma coisa que até a Mila comentou, né? Porque a religião talvez seja a coisa mais difícil de você relacionar com a Idade Média. Né? Da série com a Idade Média, né? Da série com a Idade Média, sim. Você tem a presença, né, das figuras religiosas ali, de alguma maneira, né? Mas o espaço religioso é menos retratado. Eu confesso que, assim, eu tô na 4ª temporada, eu tô mal aí no grupo. Esse cast, eu vou ficar um pouco no delay aqui, de fato. E confesso também que eu estou morrendo de medo de vocês me darem spoilers atrás de spoilers aí e acabar com a minha experiência ali. Eu falei com a Dilson, qualquer coisa eu saio, entendeu? Na hora que eu ver que eu tô ficando pra trás aqui, eu me ausento aqui do cast. Mas no pouco que eu vi aí, você tem os mestres, né? Os mestres não seriam, de certa forma, essa figura mística, representa um pouco essa religião também, né? E assim, em termos assim, dos papéis sociais, eles estão ali representados da sociedade medieval. Você tem os reis, você tem a família real, né? Os nobres, você tem os conselheiros todos, você tem as figuras religiosas, os feiticeiros, os mestres, né? Com todo o misticismo também ali envolvido. Você tem a guarda, né? A parte da guarda real, os cavaleiros e tal, que defendem o reino ou a cidade ou o castelo ali, né, que defende uma determinada região que é de uma família de influência ali, né, naquela região. E você tem o povo, né? Você vai abaixando a burguesia, os comerciantes um pouco melhor colocados e a mão de obra mesmo, trabalhador e tal, até os escravos, né? Em algumas cidades, como as cidades lá do outro continente, né? As cidades livres, que de livre não tem nada, né? Só tem escravo. Isso, exatamente. São livres com relação a não ter um único rei, né? Elas são independentes, mas tem trabalho escravo, né? Vivem à base lá do trabalho escravo e tal. Então, as figuras históricas ali e a hierarquia social, ela tá lá. Mas, de fato, também a vida íntima, a vida privada, ela é muito mais retratada mesmo nesses ambientes abastados, que é onde a trama, de fato, se desenrola, do que nos espaços privados ali do resto do povo e tal. Eu achei curioso, assim, que às vezes eu fico querendo ver as cidades retratadas e os takes são sempre takes, assim, muito grandiosos dos castelos ou das áreas, né, ou já entra na área interna dos grandes espaços, ou nos campos, nas estradas, entre uma região e outra. Mas eu também, se eu tivesse que escolher um período histórico, é esse mesmo, né? Eu acho que seria o da Idade Média, mas com uma licença poética, de fato, aí muito grande para criar também outras situações e misturar cidades de temporalidades diferentes, me parece. O que eu acho legal, né? Já que é uma grande ficção mesmo. Você vê como é que é curioso. É mais próximo à estética do que com o funcionamento da sociedade como um todo. Porque os mestres, na verdade, seriam quase como, sei lá, coisa de professor, cientista. Apesar de você ter a questão religiosa, mas você tem vários deuses. Seria mais ligado, sei lá, à Grécia, que tinha um panteão de deuses. Aí você tem uma guerra religiosa que começa bem periférica e vai ficando cada vez mais próxima de você querer meio que unificar a religião
Você tem, quando alguém fala de um único Deus, do Deus único. Os antigos, os novos, né? Hiló e o rei lá do Deus que tem do outro lado da muralha, que seria a parte do gelo. E você tem as figuras lá do Septão, tem a Septão também, não sei se é esse o nome que se dá, já não lembro, mas enfim, seria o equivalente, sei lá, bispos e freiras, madres, enfim. Mas tem pouco poder, e na Idade Média a religião tinha muito poder. Eu acho que tem uma representatividade de religião mais diversa ali, com as religiões mais da natureza, né? Os deuses mais antigos, um pouco de paganismo, até de bruxaria, se a gente parar pra pensar. Totalmente, você tem total razão. Mas o que eu quis dizer é engraçado como é que ele pega um período que a gente... Todo mundo que começa a ver, eu quando comecei a ver também, lê a Idade Média e tal, mas não é bem assim, porque esses outros ícones, né, que a gente tem hoje, a figura do cientista, ou de uma pessoa que estuda pra poder... Não é, nem chega a ser um cientista, é mais um alquimista, vamos dizer assim, que tá meio lá, meio cá, né? E é isso, interessante como... Ele te joga numa estética medieval, mas te puxa uma outra coisa que ele meio que dá uma valorização maior pra ciência. E aí tem a questão de um pouco de bruxaria ou de, sei lá, paganismo, que não é uma coisa que é tão perseguida como foi na Idade Média. É uma coxa de retalho bem grande. E assim, eu tô lembrando aqui que não tem na série, mas se passa no universo, porque é uma história que se passa antes, que é o livro lá, O Cavaleiro dos Sete Reinos, que tem uma coisa que, como é o que seria, vou chamar de horse movie, ou horse book, né, em vez do World Movie, porque eles ficam andando pelo reino, ele e outro personagem, que é até importante pra história. Então você vê mais uma coisa, mais dos costumes relacionados à Idade Média, assim, que não tá tão presente, não fica tão forte como além da estética na série. Mas, assim, ele se aprofunda um pouco mais, por conta até da estrutura da história que ele conta. Márcia, quando você assistiu às aulas, você conseguiu conectar o que você estudou com o que você viu na série aí? Sim, mas não é de imediato também, porque eu demorei um pouco pra ver a série. Todo mundo concorda que Game of Thrones é só Idade Média? Não. Não. Pelo contrário. Eu acho que só a estética que é de Idade Média. Mas o que você acha, Rafa, então? Várias coisas, assim, sobre até mesmo as relações entre as famílias e tal. Tem muita coisa também da disputa das famílias renascentistas. Sinceramente, eu não consigo fazer um paralelo, assim, tão claro, assim, que você me perguntou sobre sociedade, né? A estrutura da sociedade feudal com a estrutura da sociedade em Game of Thrones. Até porque eu não sou profundo conhecedor da série, né? Assim, eu sou um espectador de hobby, assim, né? Então, assim, eu não consigo ver essas estruturas como a gente tinha muito claro dentro da sociedade feudal na série, entendeu? Eu vejo muito mais como uma estética, vamos dizer assim, do desconhecido, daquilo que ficou para trás, da noção que tá no imaginário de coisas que estão para além do raciocínio do homem. Eu acho que mais esse estado desse período do que propriamente essas estruturas tão claras, entendeu? Não sei se eu tô viajando pros conhecedores da série aí. Você falou da questão de família, isso aí é mais que sabido por todo mundo que fã da série, dos livros, que o Martin se inspirou na Guerra das Rosas, né? Que eram os Stuart versus Lancasters, não é isso? Daí você tem Stark e Lannister, não por acaso, entendeu? Os nomes são próximos. Eu não sabia disso. Pois é. E tem, além da Guerra das Rosas, tem a história dos Sete Reinos. Mas assim, é um reino que se unificou depois da pré-história de Game of Thrones por conta dos dragões, né, que foram lá e exerceram sua força em cima dos outros reinos e foi unificado aquilo. Na verdade, o universo de Game of Thrones ele é bem maior, porque quando a gente fala de 7 reinos, a gente tá falando de Westeros, que ali sim eram 7 reinos, cada uma das grandes 7 casas reinava sobre um desses reinos, e quando vem o Aegon, agora já não lembro o nome dele, enfim, é um dragão, um grande Targaryen, um Targaryen lá da vida, que com um dragão passou fogo em geral e falou, olha só, então vocês vão ter que se ajoelhar perante a mim e jurar vassalagem. Foi aí que aconteceu, ele unificou todo mundo num reino só, e cada casa ficou responsável pela região que eram reinos. E quando tem aquela fragmentação, acho que são 5, na verdade, quando tem a Guerra dos 5 Reis, que é o segundo livro, segunda temporada da série, e você vê isso na série. E tem Dorne, que na verdade faz parte, mas ele é meio que separado, sabe? Deve ser alguma coisa mais parecida lá como tem na Inglaterra mesmo, com o Reino Unido e Irlanda. É uma coisa mais ou menos assim, entendeu?
Desde a primeira temporada, a gente vê uma coisa curiosa, que assim, ele começa a apontar umas questões de lenda e coisas que teoricamente não aconteceram, mas que de alguma forma na série vão se confirmando como a magia tá dentro da série também, como por exemplo os dragões, que é uma fábula que na série tá lá presente. A Melisandre, que é uma bruxa, né, e que não é queimada, assim, sei lá. E essa mistura na Idade Média de misticismo e realidade também aconteceu, né? A fábula dos dragões é da Idade Média? Não, eu acho que não. Acho que vem bem de antes, né? Bem de antes, né? Acredito que sim, mas... Não, mas eu acho que esse mito de você ligar os dragões da Idade Média é muito recorrente nas histórias, nas histórias de tal, cavaleiros, né? Histórias de cavaleiros, É porque essa época tinha coisa, eles acreditavam em muita bobagem mágica e chegou também na gente por conta da cultura pop, cinema, enfim. Sim. E tá muito ligado. Provavelmente não deve ter nada a ver na origem, mas assim, no imaginário da gente fica, né? Como se os dragões, se eles existissem, fossem na Idade Média mesmo. Né? Também acho. Não sei localizá-los, não. Mas te confesso que da trama, aí falando um pouquinho assim também sobre a série, né? Me interessa mais as tramas mesmo, assim, familiares e aquela coisa... Aí nem tem nada a ver, assim, né? Necessariamente com arquitetura e com cidade, mas... as tramas mesmo das famílias e uma dificuldade de você definir logo de cara a personalidade das personagens, porque elas vão mudando muito, né, ao longo das temporadas, assim, ele vai apresentando as facetas diferentes de cada personagem ao longo das temporadas, e isso é muito surpreendente, assim, eu gosto dessa trama, sabe? E aí, ora, você entende um pouco a trama de uma família e por que ela tem aquelas características e o brasão e os valores, né, que aquela família defende, como é que aquela história foi construída, mas nem todos os membros daquela família pensam daquele jeito, né, e como é que o peso da tradição também e da necessidade de sustentar um nome força os personagens a agirem de uma determinada forma. A própria coisa da conquista do território, né, que é muito imposta, né, nem todo mundo quer, poucos querem e aquilo acaba movendo todos, né, assim, o desejo de muito poucos movendo toda uma população. E essas questões mais, assim, das relações sociais, da busca de poder, da função da tradição ali na trama, me encantam mais, assim, sabe, me prendem mais do que a própria questão mais mágica ali, mais louca, assim. Eu gosto porque... eu também vejo, né, tipo, os White Walkers lá também como uma sociedade, né, assim, como um grupo de iguais. Os selvagens também da mesma forma. Então eu olho para eles como eu olho para os Lannisters lá, para as famílias e tal. Menos pela questão mística e seus poderes e tal. Lembrando que eu tô na 4ª temporada, pode ser que eu mude de opinião, né? Assim, mais pra frente eles podem me surpreender, né? E eu vire fã de dragão, mas por enquanto... assim, o que me prende mais é essa trama social ali mesmo, sabe? Agora, uma coisa que eu tô percebendo também é que, assim, nas últimas temporadas, o lado mais místico tem tido até mais importância no peso ali das guerras do que antes, né? A parte mágica, entre aspas, tá ganhando mais peso do que a parte política da coisa, né? Então, no livro, ele começa o primeiro livro... Começa o livro com, igual a série mesmo, com um White Walker lá da vida, e você vê que existe mágica. Mas aí, ao longo da série, você vai vendo que não tem muita coisa, que é muita historinha e que, não, esse negócio de mágica não existe, isso aí é história que contava pra gente quando a gente era criança. Até o final do livro, quando ele vai e esfrega o dragão na cara da gente, você fala assim, opa, então tem que ter alguma coisa mágica. E paulatinamente você vai vendo a mágica aparecendo na história. E isso fica mais a cargo pelo menos no livro, pro Bran, as partes do Bran, porque ele acaba se enveredando por essa parte, estudar, conversando com o mestre lá de Winterfell, saber das histórias do lado que tem pra lá da muralha, do mito do corvo de 3 olhos e por aí vai. Ao longo da história, essas coisas vão começar a surgir, aí você chega ao ponto de aparecer um cara que troca de rosto, o Bran, e conseguir entrar no corpo dos animais e de outras pessoas, e aí você vê, a mágica tá ali presente e ela é muito forte. Se você olhar bem assim pra série, você vê que quando acontece a aparição dos dragões no final do primeiro livro da primeira temporada, tem uma virada muito grande, porque a mágica começa a pipocar em todo quanto é lugar.
lugar. Até então, não tinha isso. Parece que tá ligado ao tal do cometa vermelho, que aparece também na segunda temporada, segundo livro, mas isso meio que ficou de lado depois, ele não entra nesse detalhe. Mas, assim, tem detalhes muito interessantes na história, que isso tem na série também, mas tá mais presente no livro. Por exemplo, se você lembra aquela época que o Tyrion, ele era o mão do sobrinho dele, e aí vai ter a luta lá do Água Negra, e ele tá fazendo a corrente, e ele começa a mandar fazer fogo vivo. Fala pros mestres fazerem fogo vivo, porque ele tem um plano lá, aquele plano que tem aquela batalha enorme no final da segunda temporada, e aí alguém fala, era difícil fazer fogo vivo, e de repente ficou muito fácil. Eles não sabem por quê. Isso porque especula-se que é por causa dos dragões, ou, na verdade, por causa do cometa vermelho que tá passando, que aí ele trouxe a magia de volta pra Atlantic, que fica o Westeros e tal. Então, assim, as coisas vão sendo influenciadas. Mas engraçado é que, assim, tem uma hora que se mistura e tem uma hora que você vê que uma coisa fica muito política e, de repente, envereda pra essa questão da magia que meio que passa por cima, né, de vez em quando, né, da história. Pra ter os gatilhos interessantes também, pra você ter os plot twists e tal, né. O Martin, ele é mestre em fazer isso. Logo, muito cedo na história, ele vai, bota a Melisandre, ela pare um monstro de sombras que mata um dos reis, o Renly, o Rain Baratheon. E assim, é uma coisa que você fica, o que aconteceu? E ela meio que usa o sangue de um dos reis, sabe? Pra fazer isso. E lá pra frente, você tá lendo o livro, lá pra frente você Melisandre é uma puta de uma bruxa que faz e acontece. Que ela tira fogo daqui, envenena fulano dali, não sei o que, e aí em um momento você descobre que na verdade a roupa dela é cheia de bolsos onde ela guarda pozinhos, entendeu? Pra poder fazer truques, pra poder enganar as pessoas, sabe? A espada de fogo que o Stannis empunha em um determinado momento, na verdade é uma espada que tá mergulhada em fogo vivo e ela bota fogo. Então, ao mesmo tempo que ela faz mágica, ela é uma charlatã, sabe? O Thoros fala isso, que ele era um charlatão e de repente ele começa a ter o poder da fala e trazer o Beric de volta à vida quando morre, sabe? Então é uma coisa que fica assim, o que tá acontecendo no final das contas? A gente não sabe. Essa parte mais da magia, ela vai tomar um espaço muito grande à medida, acredito eu, que os personagens que não estão diretamente envolvidos com a política, eles começam ali a enveredar para outros caminhos e se deparam aí com situações em que eles mesmos acabam envolvidos nisso, né? Então o Bran com o Corvo de Três Olhos, o próprio Jon Snow com os Caminhantes Brancos e a relação que ele tem pra lá da muralha, e a Arya também, quando vai ser versada aí nessa arte aí de trocar os rostos e tal. À medida que eles vão se distanciando, eles se aproximam desse lado da magia e vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que, né, se encontrar e ter que resolver aí as grandes questões mais danosas aí, mais perigosas desse outro lado da série, né, desse outro mundo, no caso agora com a possível invasão dos caminhantes, né? A gente vê muito esse jogo político, né? E tá sempre presente toda hora na série. Mas, na Idade Média, será que as relações entre reinados diferentes eram assim? Eram realmente de uma política muito pesada? Ou era meio que cada um na sua e vão viver a vidinha aqui nesse meu feudo? Ah, eu duvido. Eu acho que tinha intriga sempre teve. O ser humano adora fazer intriga, entendeu? Tem até hoje. Cara, eu não sou estudante da política da era medieval, né? A gente trata muito mais, assim, das estruturas físicas, dos elementos da cidade, da arquitetura, né? Mas, de certa forma, a partir do momento que você tem uma dissolução do império e você tem núcleos autônomos, né? Você tem, consequentemente, interesses distintos. E isso leva, inevitavelmente, a visões distintas e necessidade de controle, de expansão, acaba gerando, né, depois todas essas intrigas, né? Mas eu acho que isso sempre existiu na cidade, assim, eu tô falando aqui mais ou menos de uma interpretação, apesar da base do feudalismo, né, ser uma autossuficiência, né, com o tempo, esse esvaziamento desses centros, né, de produção e depois a volta de novo das pessoas para as cidades, né, e a declínio do sistema feudal, acho. Aí entra a questão do surgimento de uma nova classe que vai financiar o declínio, né, da nobreza feudal. E aí voltam-se, né, as monarquias e tal. Dependendo do período, esquecendo essa questão do período da Idade Média, né, o que a série retrata, que eu acho interessante, é que as cidades e os castelos, você tem as cidades, né, as regiões, né,
porque tem regiões que tem diversas cidades e os castelos, que são os castelos principais, né? Vocês têm os castelos dos lords e você tem também os castelos dos lords acima dos lords, né? Essa hierarquia, ela existe. E as cidades têm alguma especialização, né? Então você tem as cidades portuárias, né? Que são cidades ricas e aí algumas são mais especializadas em, por exemplo, Lannisport, né, é ouro, né, a Ilha do Ferro lá, né, dos Greyjoy lá, também é um castelo e uma região ali portuária, mas é especializado no comércio marítimo mesmo, né, então tem toda aquela questão com os navios, o know-how deles é o mar, você tem as cidades e os castelos mais das grandes planícies, né, assim, das áreas centrais ali, que tem outra característica, e existe uma dependência econômica entre essas cidades. Por exemplo, até a própria King's Landing deve a outras cidades, né? A capital de Westeros deve muito, tanto aos Lannisters, a família Lannisters, né? E a sua cidade, quanto aqueles outros lá, que agora esqueci o nome. Tyrell, que tem muita coisa em agricultura, então fornece toda a parte, a base alimentar para King's Landing, que pelo visto não está produzindo nada, né, a capital, só gastando, né, assim, produz muito pouco, tem um centro de poder, mas que não produz quase nada, né, depende de todo mundo ali, né, então assim, a troca comercial, econômica, essa dependência entre as cidades é muito explícita, né, na série. E isso me chama atenção, assim, porque aí isso é ponto de partida também para o autor trabalhar a personalidade dos habitantes, o ambiente em que eles trabalham, o território, né, isso tudo vai sendo amarrado de uma maneira coerente ali. Então é interessante que essa descrição da economia aí que a Aline bem percebeu, eu realmente nunca tinha visto, até porque eu me confundo muito com os nomes, eu não sei que família faz o quê, mas essa percepção dessa economia... Mas você tem o aplicativo? Não tem. Então é por isso. No aplicativo tá falando isso. O aplicativo você... É tipo um super trunfo, né? É tipo o quê? Super trunfo. Exatamente. Aquelas cartelinhas. Porque você clica lá no mapa, nas cidades ou nos castelos e na região, ele descreve território, descreve economia, descreve a fala do brasão, das famílias e tal. Então aí você consegue ter essa noção. E aí eu assisto a série com o mapa na mão, pra te falar a verdade, porque senão eu me perco também. Porque é muita coisa. É interessante que essa estrutura aí de interdependência dos reinos aí, das casas, ela é aí mais pra Alta Idade Média. Então há uma mistura, claro, uma liberdade, porque é fantasia, né? É uma fantasia. Por isso que eu acho tão difícil assim, essa comparação. Eu me sinto realmente pisando em ovos. Fala assim, é um assunto espinhoso. Espinhoso, né? Pô, a gente tá cansado de falar de assunto espinhoso, agora a gente vai falar de série que a gente pode, sei lá, pisar em ovos à vontade, você vai ser espinhoso também, rapaz. Espero os fãs falarem da série, me virem comentar pra você ver o que é espinhoso. Pois é. Porque realmente parece que o sistema, né, a economia, ela já era uma economia de consumo, né? Não era troca, né? Não deixa de ser uma troca, porque você tem que pagar ali, né? Assim, por exemplo, os Tyrell fornecem o alimento em troca de influência política em Kingsland, entendeu? Vocês conseguem realmente ver isso na série? Porque vocês estão falando assim, eu fico pensando só em determinado momento, quando, por exemplo, quando precisa de dinheiro, aí o pessoal lembra. Estamos devendo muito. Os Lannisters têm as minas de ouro. Ou então a gente vai pegar dinheiro emprestado com um banco em Bravos. Comida, só fiquei sabendo agora, recentemente, por causa daquele episódio lá, que eles foram lá invadir Jardim de Cima e aí tinha lá a questão das provisões. Porque fora isso, eu acho que quase nunca é comentado, entendeu? Exatamente. Então a própria existência de um banco já denota que a gente tá mais pra frente, assim, se a gente fosse fazer esse paralelo com a história. Mas só voltando a essa questão medieval, assim, também, é porque nós somos uma sociedade moderna. A nossa formação tá muito em cima de tudo aquilo que depois foi colocado pós o Renascimento, né? A gente já foi, né? A gente tá regredindo um pouco, não? Exatamente. Não, mas, assim, diversos valores históricos da Idade Média, de culturas e tal, foram varridas pro lado na construção de uma nova visão de mundo a partir do Renascimento, né? Então eu acho que recentemente, né, e aí as fantasias e ficções utilizam muito desse período porque ele é nebuloso, ele ainda é um território novo para se descobrir
coisas e mitologias, né? É como se ele fosse mais propício a licenças poéticas, né? Exatamente, justamente porque ele é o oposto da história racionalizada, né, da historiografia do século XIX, né, das categorizações, etc e tal. Ele é um território livre. Então acho que isso que faz esse período ser tão significativo assim. Acredito que os fãs de Star Wars aí vão conseguir também fazer paralelos com o mundo medieval, né? É uma cidade medieval com uma espaçonave pousando nela, entendeu? É exatamente isso. Então explica aí, Lelê. Explicar o quê? Eu só tô concordando. Só tô concordando. Porque quando o Rafa tava falando de Star Wars, do período nebuloso, eu fiquei pensando exatamente nisso. Porque é uma época que vale qualquer coisa, sabe? E a ficção científica ou Space Opera, Star Wars é mais Space Opera do que ficção científica, enfim, vale também qualquer coisa. Ao mesmo tempo, ele também é místico, mágico, é uma coisa de capa e espada. Aí você tem lá a cidade de Tatooine, que é uma coisa meio esquisita. Ao mesmo tempo, ela é extremamente tecnológica, mas ela sabe, também é retrógrada. Só você vê o pessoal morava em caverna, praticamente, sabe? O quase glue. Só não é de gelo, mas enfim, tem essa mistura também. Então dá pra você fazer esse paralelo também. Tá ali, pra te dar liberdade, né? A gente pode também lembrar um pouco da passagem do conhecimento, né? Em cada família tem as pessoas responsáveis por passar esse conhecimento para as pessoas que estão ali, né? É tipo como se fossem professores particulares. Não é professor, não, é mestre. Né? Mestre. Esses são os mestres, né? Os mestres não são as figuras religiosas, eles são esses professores que você falou, né, Leandro? Exato. Os religiosos eram quem? São os septos, né? Tem o septão e a septã também. Eu não lembro se é septanta, porque são 7 deuses, então acho que é tipo uma estrela de 7 pontas, então por isso que é septo. Uma coisa assim, tem a ver com tem a brincadeira com 7. Então aquela estrela atrás do trono de ferro é isso. Uma estrela atrás do trono de ferro? Nunca reparei. Não. Não tem uma estrelona assim? Deve ser. Não são as espadas, não? Você tá falando das espadas, não? Que é o trono de ferro feito de espadas? O trono é todo de ferro e tal, não sei o que lá, mas atrás dele tem um vitrosão assim, que é um estrelona, né, não, gente? É uma estrelona. É uma estrela. Você tá falando do vitral? Não, lá onde o trono tá. Cara, eu vou até olhar isso agora, vou que eu nunca vi. Vou até achar uma imagem aqui. Tá. Em cima, tô vendo, em cima. Tá. Isso. Vocês não reparam nisso, não? Nos castelos, como é que os castelos são diferentes, os ambientes internos, vocês não reparam nessas coisas, não? Eu reparo, mas a estrela eu ainda não tinha visto, não. Jura? Juro. Quase uma rosácea. Mas na verdade não é no trono, né? É na edificação, né? Na sala do trono. É na edificação, exatamente. A gente viu aí que tem a cidadela, que o Sam foi pra lá. É um lugar onde tem vários livros, né? Tem uma biblioteca gigantesca, né? Ele vai lá pra aprender, pra ser mestre, né? Lá deve ser o quê? A biblioteca de Alexandria? Deve ser isso, né? A brincadeira deve ser essa, né? Ou os mosteiros, né? Os mosteiros tinham essa função? Ele também era um lugar de educação. Tinha bibliotecas maravilhosas, tinha ali os monges copistas que guardavam a cultura do mundo, inclusive a cultura proveniente do Império Romano. O latim, ele só se mantém por causa desses mosteiros. Era, na Idade Média, o que mais se aproximava dessa relação de educação. E acho que na série também é o principal foco aí da educação, tirando aquela educação em casa que só as grandes famílias, as famílias nobres tinham, né? A igreja detinha o conhecimento, Sim. Né? Era ela que passava o conhecimento, por isso que o conhecimento também era passado com toda essa mística, com todo esse, como diz o Rafael, com todo esse verniz de religiosidade por trás ali, diferente do Renascimento para frente, né, em que há uma separação clara entre a ciência e a igreja. Acho que é por isso que eu me confundo um pouco com essa figura do mestre. Eu vejo ele também como uma figura, sei lá, religiosa ali, como uma figura de referência, né, espiritual, mesmo que ele não represente o poder religioso, né, daquela sociedade, mas de ser uma figura de referência espiritual e de conhecimento para as famílias. Tanto é que o mestre, ele tenta tirar, pelo menos o de Winterfell, aquele que morreu. Qual que é o nome dele, gente? Paiselle. Não, o Paiselle é de tá, eu sei. Do Roderick. Roderick. Isso, Roderick. Eu acho que não é isso não, hein? Mas vamos lá. É quase isso. Eu já te digo, vou abrir o aplicativo aqui e já te falo.
Dá um minuto. Ele tenta tirar o misticismo das histórias que os filhos, né, dos Stark ouvem lá daquela senhora que cuida deles. Então ela conta as histórias místicas mais voltadas para essa parte da magia e ele tenta buscar levar ali para a realidade, né? Então, engraçado que no livro, essas histórias que ela conta para as crianças, e mais pro Bran, o Bran fica interessado porque ele começa a ver algumas coisas, agora já tá meio nebuloso na minha cabeça, mas enfim, ele começa a ver alguns sinais de algumas coisas assim, e as histórias começam a encaixar. E se eu não me engano, tem um momento que o mestre senta com ele e começa a contar essas histórias. Master Luwin. Isso, ele Luwin mesmo. ou Luwin, Ele não mesmo. sei, Luwin. Isso. Mais pra frente, isso vai ser muito importante pro que o Bran vai passar. Ele vai começar a reconhecer certas coisas. E eu acho que o mestre, ele tá mais pra uma figura de, sei lá, astrólogo do que líder religioso mesmo, sabe? Astrólogo que os reis tinham, as famílias mais abastadas tinham, né? Ou até quase um alquimista. conselheiro, na verdade, né? Ele é um conselheiro da família. Mas ele é mais ligado na parte de ciências, entre muitas aspas aí, né? Pois é, isso que eu ia falar. É engraçado, né? O fator ciência não tem, né? Aqui fala, pelo menos no aplicativo. Manda pra ele. A learned man of science and medicine. Tá vendo? Basicamente. Nem menciona a questão religiosa mesmo, não. Ele é um pajé, né? Então, mas é porque essa coisa tá muito misturada, né? Medicina e astrologia, alquimia. Tinha uma coisa que tava muito próxima, ciência, sabe? O próprio Newton brincava muito com alquimia também. Acho que ele mexeu mais com alquimia do que com física, na verdade. Tava falando essa questão dessas questões místicas e tal, de tudo que esse período tá no imaginário das pessoas, mas na série, vocês estão falando aí da questão do mestre, sendo essa figura da ciência, mas ela não é definitiva e fundamental, assim, nas decisões deles, né? Isso é interessante. Será que vai chegar algum momento na série que vai chegar, no, it's science, sabe? Tipo... Não. Duvido. Não, spoiler. Não, eu duvido. A última cena do último episódio, pra mim, é muito ciência. Sério? Tô tentando lembrar sério? qual a última Pô, cena. aqueles malucos, aquele monte de morto-vivo lá. Lembrei. Eles estavam com um utensílio muito doido puxando aquele dragão, não tava? Ah, mas peraí, né? Corrente gente. é uma coisa que todo mundo conhece lá por ali, né? Não é rocket science, é corrente. Ai, esses caras devem ter um laboratório lá, entendeu? Os caras... Tá. Eu também fiquei surpresa, porque eu não esperava tanta inteligência deles, não. É os mortos-vivos que pensam, galera, ué. É diferente dos Walking Dead, né? Quem assistia Lost aí, lembra dos The Others? Lembra os outros na série? Que antes era uma coisa meio mística. Você sabe que em Game of Thrones também eles são chamados de os outros também, né? E aí por causa do Lost, ele... Não. Isso vem antes de Lost, inclusive, né? Porque de 90 sim, claro. Não, com certeza. É muito antes. Porque os outros, a muralha separa, né? Os que são comunidades, que são sociedade civil, e os outros os que estão pra lá da muralha, que é qualquer outra coisa, mas que não faz parte dessa civilidade. Exatamente. Né? Mas no Lost, o que acontece? Em determinado momento da série, você entra dentro dos outros. Você conhece, os caras são pessoas quanto as outras, né? Tipo assim, eu não sei que rumo a série vai tomar, mas aí me vem essa questão da ciência aí. Ela é secundária, né? Não, e até a questão, acho que da religião também ficou bastante secundária. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso, né? Mas assim, a questão da religião, que tinha algo interessante ali pra apresentar, né? Que mistura religião com misticismo, na realidade ela não tem uma correlação com o que aconteceu. Fica muito implícita e nada tem uma relação de decisões que tangem aí o imaginário dos deuses ou Deus, enfim. O que é curioso, assim, que nessa época já passou dos reis não eram considerados como deuses, né, Rafa? Não, me pergunta pra mim não. Pô, não sei, cara. São perguntas muito profundas, né? Pois é, cara. Aqui, ó, Adilson, você vai ser convocado pras provas do Enad, tá? Você vai fazer. Ué, eu te falei que tem um Enadilson? Enadilson. Mas esse negócio dos deuses, Adilson, tem uma coisa, como eu acho que eu cheguei a falar bem passando. Você tem os sete deuses, né, do lá em Westeros, da galera de Westeros. Aí você tem os dois grandes deuses que
estão aparentemente degladiando, que seria o Deus Vermelho, que é o Hilor, a Melisandre segue, mas o pessoal lá, acho que vem de Bravos também, naquela região lá. E você tem um outro deus que é a que a galera do Rei da Noite segue, que a gente não viu ainda. E eu sempre brinquei que, lendo os livros, falei assim, cara, eu li, sei lá, 4.000 páginas quase de história e eu não sei ainda sobre o que tá acontecendo. Parece que a gente tá vendo só um grande jogo de peões, assim, que o maior tá por trás ainda, a gente não viu ainda acontecer. Passa pela parte do pessoal lá sem rosto, que como se fosse um deus só, que na verdade é um deus sem rosto, que ele assume a face dos outros deuses em cada momento, entendeu? Então tem esses jogos todos, assim, que ele pode estar tirando pra tudo quanto é lado, pode estar enrolando a gente, mas não deixa de ser interessante você ver esses aspectos todos emaranhados, assim. Eu não sei se ele vai dar uma amarrada bonitinha nisso mais pra frente, acredito que a série não vai dar, nos livros eu não sei, mas ainda é interessante ver essas coisas, assim, esses detalhezinhos, assim, aparecendo interligados. Quais são os 7 deuses da série? Nossa, aí você agora você pegou. fez uma pergunta difícil, né? Consegui. Acho que tem o pai, a mãe, o velho, a virgem, e eu só lembro 4. Essa relação de arquétipos a gente vai encontrar o quê? Nos deuses gregos, nos deuses romanos, né? Eu acredito que sim, na mitologia, né? Pai, mãe, guerreiro, donzela, ferreiro, velho e estranho. Nossa, eu achei que você ia falar pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo, sino. Eu juro pra você que eu pensei na música do Djavan. Meu Deus. Djavan é o estranho. As músicas dele também não fazem sentido. São ótimas, mas não fazem sentido. Existe dinheiro na série? Existe. Existe. Ué, o meu personagem preferido dá moedinha pra todo mundo. Como é que chama mesmo? O melhor Lannister que O Tyrion? tem. O Tyrion, né? O melhor e o mais baixo, né? É o Tyrion, mas ele é uma personalidade mais interessante, eu acho. Das mais, né? Interessante, não é um. Mas ele tá sempre distribuindo moedinha, né? Os Lannister sempre pagam suas dívidas, né? E eles têm muito dinheiro, então ele literalmente distribui moeda. Então tem dinheiro. Eu não sei qual é a moeda, né? Vamos lá, Google, qual é a moeda? A moeda dragão de ouro. Mas assim, pode se pagar com outras coisas, mas existe a moeda, mas nem todo mundo tem o dinheiro, né? Então você paga e troca e tal com outras questões. Com ouro, com comida, né? Sexo, na série, sexo é uma moeda bem presente na série. Bastante até, né? A mulherada, então, né? Essa é uma coisa que só as mulheres mesmo, né? Assim, fica aquela coisa, as mulheres tudo pelada lá e tal, não sei o quê. Muita mulher, né? E bem menos homem, né? Uma visão um pouco machista, assim, me parece, mas é verdade, né? Eu acho que a série ela apela demais até. O livro é bem pesado e tal, mas assim, a série tem uns momentos que falam assim, pra quê? Sabe? No livro não tem, sabe? Pra quê? Dá audiência, né? Mas é uma questão da sociedade também, né? Assim, acho que mostra esses hábitos mesmo e essa visão, não menos nobre, assim, mas menos sofisticada mesmo, né? Mostra esse lado mais selvagem, mais do ser humano mesmo, né? Então, acho que faz parte, assim, pra você entender as personalidades e tal. Não, mas assim, eu entendo isso quando é usado no contexto correto. No livro isso tem o tempo todo, sem problema. Aí você pega uma cena, sei lá, primeira temporada, o Mindinho tá falando uma coisa lá e tal, quando tem duas mulheres se pegando, assim, enquanto ele tá fazendo um monólogo, sabe? Falando. Pra quê, sabe? Não tem contexto, é apelativo, entendeu? Uma das minhas críticas à série era essa, de ela apelar tanto pra violência quanto pro sexo e algumas coisas, só pra poder criar. Meu Deus, você viu? E, na verdade, não tem nada demais ali, entendeu? Mila, você concorda com essa visão do Leandro? Concordo, totalmente apelativo. Assim, às vezes fica até difícil, assim, de ver, né? Eu me incomodo muito com as cenas de violência, né? As de sexo, boa parte delas são desnecessárias, tem um tom muito carregado, né? Mas acho que isso vai também discutir ali os valores que a sociedade tem na série, né? Os valores que cada um tem na série. Rafa, você queria falar? Não? Sobre isso, não. Não é sobre isso, não? Não. Eu confesso que eu não lembro muito dessas cenas, assim, apelativas, não. Eu lembro mais do início, que era muito chocante, né, da Cersei com o Jaime, né, a cena fatídica da queda do Bran. Do Bran, né? Então aquela cena é muito pesada. Aquela, por acaso, tem no livro e aquela ali, ok, tem função narrativa, entendeu? Ela é pesada
pela relação familiar, não pela cena em si. Agora eu não lembro de outra cena. Tinha lá no bordel lá do Mindim. Às vezes tinha umas pegações lá, né? Bordel lá do Mindim. Bordel do Mindim. O Littlefinger virou Mindinho, é isso mesmo. Eu falo os nomes todos dos livros, sabe? Traduzidos. Eu não consigo falar o nome em inglês. Você fala Porto Real. Falo Porto Real, falo... Eu tô com um livro pra ler em inglês, então eu não tenho nem noção das traduções, pra falar a verdade. E se você vê pela HBO, é pior ainda, porque a tradução da HBO, hora tem uma coisa, hora verdade. tem outra, hora tá em inglês, hora tá em português, hora tá em português diferente do que tava, não tem padronização. Eu confesso que no meio da série, lá pra quinta, sexta temporada, eu me perdi muito, assim. Eu viajei, assim, quando pegou mais ali o centro de Westeros, que é aquelas disputas ali da região, me perdi. Harrenhal, não, ali é Harrenhal. Que eu achei tudo meio confuso, eu ainda não consegui conectar as coisas, assim. Mas, até mesmo porque eu que li os livros, eu lembro que quando, assim, o Gustavo, a gente via a série, a gente via pra reclamar da série, assim, porque eu ficava vendo assim, eu falei assim, vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Porque eu li o livro e eu não consigo entender o que tá acontecendo. Não faz sentido, as coisas não faziam sentido, sabe? É foda, porque é muito personagem, é muita coisa que ele enfia. Às vezes você pensa que, ele vai pra um rumo aqui que ele não vai conseguir resolver. Começa a ter muita coisa, né? Eu tava até conversando com o Lelê. Ou ele não resolve, escolhe não resolver isso, ir pras coisas que importam, ou ele não resolve nada, né? Parece que uma das críticas dessa última temporada é essa, né? Que eu não estou longe de chegar perto dela, mas pelos feeds, assim, das redes sociais, uma das críticas é a velocidade dos acontecimentos dessa última temporada. Não sei se procede. Procede, ô Márcia? Procede. Tá acontecendo tudo muito rápido. Uma coisa que eu queria perguntar é justamente esse lance dos eventos rápidos. Principalmente pelos voos dos corvos, né? Que estão ali, meu Deus do céu, né? Como voam rápido. Mas eu queria, na verdade, perguntar, assim, como é que eram essas trocas de informação? Porque com corvo eu sei que não era. Isso é spoiler da série ou é viagem? Não, é bobagem. Como é que eram feitas as trocas de informação entre as cidades? Ou não se pensava nisso? Na Idade Média? Porque assim, se a gente for relacionar o território, a gente consegue fazer similaridades mais próximas com a Idade Média, não? Sim. Olha, na Idade Média, sim, pelo menos nessa fase da Idade Média que a gente tem aí essa interpretação, né, pelo menos estética do Game of Thrones, muito pouca comunicação. As pessoas não iam de um lugar para o outro, elas não faziam trocas, por isso que as cidades vão chegar ao mínimo possível de infraestrutura. Eles praticamente não se comunicavam. O máximo que a gente consegue ver, até porque o caminho entre uma cidade e outra era muito perigoso. Isso até relembra, às vezes, quando eu vejo na série as pessoas viajando ali por aquelas estradas, sempre sozinhos e meio assim, se escondendo, se protegendo. Me lembra até aquele filme O Nome da Rosa, o livro, né, do Humberto Eco, como que eles viajam sempre sozinhos, as paisagens são sempre muito áridas e para que você consiga atingir ali um determinado lugar, no caso do Nome da Rosa com o mosteiro, é sempre extremamente difícil, extremamente complicado. Pouquíssima comunicação, eu vejo. Só pra dar um recado. Chegava lá, andava meses, o cara chegava lá e dava um recado. Tinha um filme que ironizava isso, tô tentando lembrar. Mas na série eles têm os corvos e tem os mensageiros, né? Que volta e meia mandam um mensageiro pra um lado pro outro. E assim, só voltando à questão histórica, né? Os comerciantes, que depois vão se tornar a burguesia, o que eles detinham poder? A informação, porque eles circulavam por todos os territórios, eles sabiam de tudo que estava acontecendo, né? E isso fez um dos motivos da ascensão dessa classe, que começou a acumular riqueza e informação. A burguesia, na verdade, ela era uma classe que não produzia nada, mas que ganhava dinheiro em cima das trocas, não é isso, Rafa? No início, né? Depois a burguesia produz, sim. Depois ela produz com a força de trabalho, não é isso? Sim, ela começa a investir nas corporações de ofício e depois, lá pra frente, ela bota todo mundo dentro da cidade e monta a indústria. Ela começa a investir na produção. Né? Fugindo um pouco ao assunto aí específico, mas que é uma coisa que eu acho interessante também, como é que o lado leste, né, que um é Westeros, né, de West, deve ser, e o outro é Esteros ou Essos, sei lá. Eu acho que é Essos, né? Essos. Parece mais rico, né, as cidades livres, assim. Pelo menos o pessoal é bem mais bonito, as pessoas estão sempre, né, mais bem arrumadas, assim, muito dourado, né, assim, aí você tem aquelas referências das cidades
meio egípcias, assim, né? Assim, as figuras. Eu não sei de onde esse cara tira isso, assim, né? Qualquer referência dele pra fazer coisas assim tão diferentes. Mas é uma região mais rica, me parece, também. E eles têm, assim, cada um fala uma língua ou falam a língua mãe lá. Tem uma independência cultural também muito grande, né? Eles parecem mais evoluídos, me dá essa impressão, sabe? O leste do que o oeste, onde as coisas acontecem mesmo. Não sei se eu tô enganada também, mais pra frente. E depois a trama continua no leste ou ela migra toda pro oeste? É uma pergunta mesmo. Ou fica sempre dividida? Então, eu nem sei se na verdade se é leste ou oeste. Eu acho, na minha cabeça, pelo menos, o Esso fica mais a norte é um continente que fica a norte ou noroeste, vamos dizer assim, de Westeros. É à direita de Westeros. Westeros eles ficam do lado do outro. Esses é um outro continente, né? São dois continentes. São dois continentes, Um à direita e outro à esquerda, e eles mais ou menos na mesma altura, assim. Apesar de Westeros vai um pouco mais pra cima, ele é mais longitudinal, assim, mais vertical, olhando no mapa, assim, do que Essos. E Essos é mais comprida, né? Ela tem o deserto, né? Tem o deserto. Isso. Que é o Mar Dothraki. O Dothrax é bem no meio mesmo, exatamente. É bem no meio do continente Essos, mas como ele tá à direita de Westeros, eu tô achando que eles estão fazendo essa East and West, sabe? Pode ser, porque na minha cabeça era diferente, mas enfim. Pode ser, deve ter isso mesmo. Porque na sua cabeça tá errado. Mas eu erro, Adilson, eu erro. Mas é uma inversão, não é? Não seria isso, não? Como assim, Rafa? Assim, se a gente fosse olhar o continente americano, o Westeros ao contrário, né? Tem essa característica europeia mesmo, assim, né? E o leste tem a característica mais oriental ali mesmo, eu acho, sabe? Assim, mais... Na minha cabeça, aquelas cidades livres, aquilo ali, eu vejo como se fosse uma coisa meio, sei lá, muçulmana, árabe, sabe? Uma cultura mais ligada ao árabe. É isso mesmo. A parte dos Dothraki seriam o quê? Mongóis. Isso, os Dothraki seriam similares aos mongóis, né? Eu acho também. É a correspondência que eu faço. Não que tenha alguma coisa a ver de religião e tal. Não, nada disso. É só identificação pelos símbolos. Até porque na parte lá da cidade de Esso, você vê mais cidade mesmo. Acho que é o momento da série que eles falam mais cidade. Você vê que também tem um combate dentro das cidades e tal. Você vê mais identificações e lembra, sei lá, tem uma coisa do árabe, assim. Não sei porquê. Na minha cabeça veio árabe. E ficou. Mas... É isso mesmo. O Westeros seria uma coisa mais europeia. A galera ali do centro lá, os Dothraki seriam mongóis ou asiáticos e os outros seriam árabes. O Westeros basicamente é Inglaterra, né? Uhum. E Essos, por ser um continente maior também, as cidades são mais distantes entre si, me parece, e tem essa independência. E a paisagem muda muito também, né? Assim, as paisagens são diferentes, tem os desertos, tem as montanhas, tem o litoral, mas as construções também são diferentes, assim, me chama atenção isso. Mas as vestimentas, né, assim, são sempre mais opulentas, assim, tudo mais brilha mais, é mais claro do que o oeste, né, do que é aquela coisa mais cinza, mais escura, mais lama, mais, né, bem Inglaterra mesmo ali. Bem baixa Idade Média mesmo, né? Você tá falando isso, eu tô pensando nisso mesmo. Os outros parecem mais solar, né, assim, uma civilização porque mais eu solar. Acho que ele mistura também épocas diferentes. Eu acho que enquanto ele fala de Westeros como uma espécie de baixa Idade Média, no continente que é Essos, ele tá um pouco antes, assim, ele tá numa civilização um pouco anterior a essa Idade Média, numa época que você tem, por exemplo, as cruzadas e tal, onde você tem uma época mais ancestral, mas ao mesmo tempo mais rica, que você diz, no sentido de ser mais pomposa, né? Não, mas na época da Idade Média foi o ápice também da cultura islâmica, né? A época de ouro da cultura islâmica. Eu não sei a data exata, não, mas... O Império Bizantino, ele sobrevive aí por 10 séculos depois que o Império Romano decai, né? E tem um valor muito grande. A Idade de Ouro Islâmica, ela pega aqui entre século 7 e 8º. Me lembra um pouco, né? Não sei que relação que tem, mas assim, com certeza ele tira referências, né, da história ali e com toda a licença poética que ele tem. Ainda assim, a gente consegue estabelecer paralelos, né? E eu acho curioso isso, né? Assim, um continente mais sombrio, mais frio, mais sinistro ali, e um outro mais, pelo menos, aparentemente mais solar, mas assim, tão cruel quanto, né? Não é que ele é mais evoluído necessariamente, mas tanto é que assim, a questão da escravidão fica clara, né? Assim, né? Em Essos e em Westeros não tem dessa forma, me parece, né?
Eu não lembro de cidades, das cidades principais ali da trama que tivessem escravos, assim. Agora, você tem pobres, né, assim, muito pobres, pessoas miseráveis, né, não quer dizer que elas tinham liberdade, mas não eram escravizadas, né. E nas sociedades do leste, ali, aparentemente mais ricas e até do ponto de vista científico, assim, não sei, de organização civil, de organização urbana, parecem mais evoluídos, né? Porém, a base escravocrata, né? Eu estava lendo que a inspiração do autor da muralha foi a muralha de Adriano, que na verdade foi construída para separar o mundo civilizado, que era o mundo romano, do mundo bárbaro. E pelo que eu estava vendo aqui, o próprio George Martin, né, ele faz o relato, né, de quando ele foi à muralha de Adriano pela primeira vez e do quanto ele ficou impressionado, que era um dia bastante frio, o vento soprava muito e tal, e que a muralha era realmente incrível. Então, assim, acredito que essa seja uma referência, assim, que a gente consegue localizar muito bem. Fora a referência óbvia que você tem o mapa de Westeros, que é a junção do mapa da Inglaterra com o mapa da Irlanda invertido. Aí você junta os dois mapas ali e vira Westeros. Praticamente a mesma coisa, assim. Eu vou olhar, não reparei isso não. Vocês estão falando de estética, das características de cada cidade. Eu tenho uma pergunta, então, para fazer. Se fosse para associar as famílias e essas cidades com o Brasil, como que vocês fariam pra associar isso? Tipo, caralho, uma comparação, nossa. sabe? Vixe Maria, essa foi difícil mesmo. Não, Kingsland é Brasília, isso é óbvio, né? Como a Lili tinha falado antes, é uma cidade que não tem nada, que depende de tudo, que só tem o poder simbólico ali. Winterfell, por exemplo, poderia ser São Paulo, porque, sei lá... Não, o Winterfell não produz nada, não. Porque lá é frio pra caralho. Não, olha só, mas tem uma boa aqui, ó, tem uma boa. O pessoal lá de Dorne é o pessoal do sul do Brasil, que é separatista. Muito bom. Se fosse por característica do lugar e tal, eu associaria Dorne com o Rio de Janeiro, não sei, mas é igual, quando mostra parte ali da casa deles, né, do castelo e tal, eu associo um pouco com o Parque Lage, sabe? No Rio. Por conta dos arcos, da vegetação. É verdade. Não sei, me lembra um pouco. Eu não sei quais outras associações eu faço, só sei que falta a Bahia, né? Falta. Por isso é que tá esse caos, entendeu? Porque tá faltando baiano. Se tivesse baiano, Bahia, aquele litoral, tava tudo resolvido. The Winter is coming, né? Falta Bahia, né? Vou perguntar primeiro pra Lili, porque ela tá no meio da série, e depois eu pergunto pro resto e libero ela pra não ouvir, porque vai ter spoiler. Então, Lili, que você tá em qual? Você tá na 4ª temporada, né? Tô na 4ª temporada. Vai ser curioso a gente ouvir. O que você espera, assim? O que você espera que aconteça, assim, no final das contas, de... Cara, eu agora qualquer coisa. Depois que eles mataram a família Stark inteira num episódio só, eu espero qualquer coisa. Ali foi meu banho de água fria, assim, no bom sentido, né? Tipo assim, a vida é cruel, sabe? Assim, minha passagem pra fase adulta na série foi acabar com os Starks preferidos ali. Se bem que a área, eu tenho certeza que não vai me decepcionar, né? Você tá falando do Casamento Vermelho? Casamento Vermelho. Seus Starks preferidos eram a Catelyn e o Robb? É sério isso? Não, talvez não, eu devia ter me expressado mal, mas não importa, assim, a mãe, né, a matriarca ali da família, lutando, eu tinha uma simpatia por ela. Ela é tão chata. Pois é, ela de fato, eu achei cruel, assim. Ele não, realmente. Ele era indiferente, assim. Eu acho que ele começou bem quando ele era lá um bom estrategista de guerra, depois esse negócio de ter se apaixonado, né? Acho que ele perdeu um pouco a graça, assim, a trama dele. Mas, de qualquer forma, matar os dois, ele que tinha um futuro tão promissor ali na trama, entendeu? Puxou meu tapete, assim. Então, depois disso, eu espero qualquer coisa, assim, sabe? A propósito, Martin se inspirou em algum evento também que aconteceu na história inglesa também pra fazer o Casamento Vermelho também. Ah, é? É. Mas a gente não sabe o que também não, né? Qual? Casamento do Ronaldinho da Cicarelli.
emocional de esse Carelli realmente também deu tudo errado. Né? Eles estão aí ainda. Eles sobreviveram, mas deu tudo errado. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas enfim, você tinha feito um paralelo ótimo que eu tinha gostado. Você acha que a Daenerys é meio Jesus, assim, né? Pô, eu tô achando ela muito, entendeu? Salvadora da pátria total. Ninguém é tão bom assim. Eu tô esperando a hora da virada dela também, mas assim, ela, né, tá atravessando o deserto, salvando todo mundo, liberando todo mundo. É uma coisa meio messiânica, assim, né? Mudando os padrões e tal, mas queimando tudo e todos, né? Eu achei interessante, peguei uma parte que o dragão dá uma desobedecida nela pela primeira vez, assim, eu acho que ela sentiu que não pode dominar totalmente o dragão. É que ele tá então, adolescente agora, entendeu? Exatamente, isso eu gostei também, né, porque ela tá muito cheia de si ali. Mas eu gosto da figura dela, assim, eu acho que ela é uma figura positiva. Mas essas coisas, eu não acredito mais nesse autor, né, ele vai me trair a qualquer momento, assim, então tudo que eu acredito pode mudar no episódio seguinte, né? Lili, então, tira o fone aí que a gente vai falar de alguns spoilers que você ainda não viu. Tá. Daqui a pouco eu te chamo, pode deixar. Rafa, bom, o que você espera então aí do final da série? Do final da série, não do final da temporada, porque, enfim. Eu não tenho nem ideia, porque eu não li os livros, né? E assim, mas eu fiquei tenso com a Aira. Eu achei que ela tá sinistra. Vocês viram a última cena dela, né? Sim, Com que a ela tá Sansa. brigando com a Sansa, né? E será que é ela mesmo que tá ali? Tal, não sei. Assim, é claro que o dragão vai ser agora dos outros lá, né? E aí eles vão cuspir o quê? Gelo? Ah, porra, Rafa, roubou a minha. Não. Fala. Ele só é zumbi. Ele só é zumbi. Ele continua dragão de fogo. Também tive essa impressão de que ele cuspir gelo. Não, ele só é dragão de fogo. Ele continua dragão de fogo. Ele só é zumbi, morto-vivo, pô. Mila, sua vez, expectativas aí de acontecimentos na série. Eu queria saber qual vai ser o papel do Bran daqui pra frente, porque ele tá muito quieto ali. Acho que ele ainda vai ter uma reviravolta aí, espero. Pro final da série mesmo, sinceramente, desde o início eu tentei prever alguma coisa, tanto lendo os livros quanto assistindo a série, mas hoje em dia eu tô aberto pra qualquer coisa, porque eu acho que tudo pode acontecer. O Bran, na verdade, é o rei da noite. Existe a teoria. Existe essa teoria. Até parece, né, fisicamente. Existe essa teoria. Se você procurar, tem os malucos que conseguem explicar isso. Fizeram uma brincadeira também que falam que o Bran agora pode ver o futuro, né? Pode ver tudo que tá acontecendo. Uhum. E ele não dá spoiler pra ninguém, né? Seja como o Bran. Márcia, o que você espera aí do final da história de Game of Thrones? Poxa, tá difícil esperar qualquer coisa, porque no último episódio eu fiquei esperando que o Jon Snow ia sair lá da neve com o dragão, porque eu fiquei acreditando até o final que o dragão não tinha morrido, que ele só tinha se machucado e tinha caído lá no lago e ele ia voltar. Aí eu fiquei muito triste que ele realmente, né, virou um dragão morto aí. Morto-vivo. Agora eu não sei o que esperar muito, né? Eu fico um pouco curiosa também pra saber como que a Cersei vai, sei lá, a postura dela agora, né? Ela vai se aliar aos White Walkers. A Cersei, ela tá nem aí, né? Ela tá meio aleatória ali, querendo arrumar uma guerra, e a galera não tá tão preocupada mais com ela agora. Eu tenho uma suposição aqui. Eu acho que a Daenerys em algum momento morre porque o Jon Snow vai ter que ser o rei de Westeros. Então, o Jon, ele é gelo e ele é fogo, né? Porque no início falavam da canção de gelo e fogo. A Daenerys só é fogo, né? Só é fogo. O Jon é gelo e fogo. Talvez o Jon seja o tal do Azor Ahai, que vai destruir o rei do gelo. Cara, Azor Ahai é muito nada a ver, né? Assim, é um som esquisito. E a história do Azor Ahai diz que ele, pra poder fazer a lumífera, né, a espada dele pegar fogo, a profecia dizia que ele tinha que matar a coisa que ele mais amava, e ele tinha um leão, e aí ele mata o leão e aí não acontece nada, a espada não pega fogo, e ele percebe que na verdade ele tinha que matar a esposa, ele mata a esposa, aí a espada pega fogo e aí ele consegue vencer lá o Rei da Noite. A história é essa. Eu acredito que vai acontecer alguma coisa nessa linha. Os lobos consomem muita grana de efeito especial, é muito complicado, dá trabalho, enfim. Eles sumiram com o fantasma. Ele tá vivo ainda. Que é o lobo dele, né? Exatamente. Ele tá ali, só não tá aparecendo. Mas assim, eles não podiam ter matado na Batalha dos Bastardos, por exemplo. Ele nem apareceu. Eles podiam ter matado em vários momentos. Eu acho que eles estão guardando exatamente por conta disso. Ele vai, em algum momento, no final, ele vai matar o lobo dele. E aí ele vai matar a Daenerys. E aí vai ter a espada de fogo. Tá até
faz sentido, né? Porque aí o sangue dela, sei lá, ele pode inventar alguma coisa que aí vai... Mas ele teria que ter um motivo muito forte pra matar ela, assim. A profecia do Azor Ahai, entendeu? Se apaixonar e aí no final das contas ele matar. E que assim as coisas meio que se fecham. Mas aí, teoria é teoria, né? Tudo fecha, dependendo do que você faz. Tem uma outra teoria que diz que o Azor Ahai vai ser o Jaime. Que pra mim seria mais legal ainda, porque seria fora disso tudo. É verdade. Porque ele já ama a Cersei, né? Exatamente. Então, e eu acredito tem um porquê dele matar ela, né? E eu acredito que ele vai matar, que a Cersei vai morrer por ele, entendeu? Ele que vai ser o responsável pela morte dela. Eu também acho. Que seria o fecho legal do arco deles, da história deles. Dramaticamente falando, eu acho que é a melhor escolha. Interessante. Bom, posso chamar a Lili de volta, então? Acredito que sim. Pode. Então, gente, vamos para as dicas aí, pra gente encerrar o papo. Quem já tá com a dica aí na ponta da língua ou na ponta do lápis? Eu tenho. Mila, fica à vontade, então. Fala a sua dica. Então, eu, na verdade, para me preparar, assim, porque eu já li os livros há muito tempo. Enfim, eu sempre confundo algumas coisas da série. Eu dei uma pesquisada e cheguei num site, Brazuca, sobre o Game of Thrones, que, assim, no geral não me chamou muita atenção, mas tem algumas partes que são interessantes. Eles colocam as teorias, né? Eles têm um podcast também. O site é gameofthronesbr.com. Eles têm um podcast que chama Podcasteros. Os caras são bons, trocadilho. E tem alguns capítulos, tudo que o autor já soltou do 6º livro, eles traduziram e lançaram, não sei se no Google Drive, alguma coisa assim, mas que eu vi e já baixei, dá pra baixar pro Kindle. Não sei se vou ler, né? Eu prefiro ler a obra completa, mas eu acho que é uma dica interessante. Lili? Oi. Você tá com a sua dica? Tô. A minha dica é a coleção História da Vida Privada. A minha edição aqui é da Companhia das Letras. Vai, sei lá, do volume 1 a não sei qual, assim, vários volumes. E especialmente o volume 2 trata da Europa feudal à Renascença. E é um livro super interessante porque ele foca através de uma análise dos quadros, assim, das pinturas, dos relatos escritos e tal, dos objetos que se tem notícia, assim, de uma arqueologia da vida privada da sociedade desses períodos. Então é super interessante porque os livros de história, no geral, falam dos grandes acontecimentos e tal, não tem um enfoque nessa vida doméstica. E acho que isso é super interessante para retratar o perfil, a questão hierárquica da sociedade, o perfil da mulher, do homem, assim, de cada ator social dentro daquele contexto histórico. Então, acho bem interessante. E que estaria abordando esse período do Game of Thrones seria o volume 2, que é da Europa feudal à Renascença. Certíssimo. Márcia, tá com essa dica aí? Tô. A minha dica é mais bobinha, mas assim, ela é muito útil. Lembra um pouco a dica da Mila. Tem o Wikipedia do Game of Thrones, né? Então, quem fica perdido, dá pra ter uma noção melhor pela essa Wikipedia de Game of Thrones. Tem informações sobre os livros, sobre personagem, as casas, tem mapa também, a história. Acho que dá pra entender um pouco melhor as coisas por ela. wiki.gameofthronesbr.com. Lelê, sua dica? Tá com ela aí? Então, a minha dica, se você gosta mesmo de Game of Thrones, é ler os livros. E assim, dá de 1 milhão a 0 na série. Gustavo gosta de falar. É um refresco visual pra trama, porque ela é bem mais complicada. Se você acha a série complicada, o livro é bem mais complicado, tem muito mais coisa, tem muito mais detalhes. Tem ainda, sem ser os livros da série A Canção Gelo e Fogo, eu já falei do Cavaleiro dos 7 Reinos, que são 3 contos que se passam 90 anos antes da série. Mas, assim, a proposta que vocês tinham pro cast, então, não é do Game of Thrones, mas eu citei também, é o livro do Ken Follett. Na verdade, são os 2 livros, né? É o Pilares da Terra, que tem uma minissérie, e a continuação que depois ele escreveu, que é Mundo Sem Fim, que também tem uma série. É uma trama que se passa na Idade Média mesmo, e você vê os conflitos que tinha naquela época, a sociedade, e fala de edificações, né, porque num ele tá falando da construção da catedral, no outro ele tá falando da construção de uma ponte, então tem até a questão de tecnologia que eles não tinham, como é que era, como é que eles faziam. É bem interessante e, pô, como todo livro do Ken Follett, é uma delícia de ler. É verdade, ótima dica. Rafael Rodrigues, e aí? Minha dica é
Que pena eu não ter conseguido ver o material todo antes, mas é uma palestra que tem Paul Girardani, né, que é o diretor de arte da série, deu em Portugal, na Trienal de Lisboa. Então tem no YouTube a palestra dele toda explicando o desenvolvimento dos cenários e tal, e ele vai falando um pouco das referências arquitetônicas e tal, e infelizmente eu não consegui ver tudo, mas é uma dica boa aí. Assim, o Cash não tinha essa intenção muito de falar sobre essa coisa tão literal assim, então eu não fiz o dever de casa, devia ter assistido toda a palestra dele, mas tem lá, é 1h30 de palestra, aí fica o link no post aí. Bom, a minha dica, eu acho que foi um cast que eu mais estudei pra fazer. Cara, eu peguei livro, eu li bastante coisa na internet, mas é engraçado porque, assim, o universo é tão grande, tem tanta coisa, assim, de referência histórica que o Martin faz, de épocas diferentes, que eu acho que a melhor dica que eu dou foi o site, que eu pesquisei bastante, assim, pesquisei até onde podia, até onde deu, da história que foram referências para ele ao longo da série, que o site chama historybehindgameofthrones.com. Aí tudo é separado por hífen, que a gente vai deixar o link no post, mas esse site tem muita coisa, e é de uma historiadora, a Jamie Adair. Então, ela pega alguns fatos, algumas coisas que acontecem na série, e tenta ver onde é que estão as referências históricas para esses fatos, assim, para essas coisas que acontecem na série. É isso. Certeza que se não virou, isso vai virar livro e vão vender. Bom, galera, queria agradecer muito a vocês pelo tempo disponibilizado, pela essa bagunça boa que a gente teve aqui. Queria agradecer a Mila pela presença aqui, pela disponibilidade. Mila, muito obrigado pela presença aí. Beijo, eu que agradeço. Podem me chamar sempre que eu venho. Lelê, muito obrigado aí pela base teórica de Game of Thrones que você deu pra gente aí. E pela ajuda também. Você ajuda pra caramba a gente a fazer o cast aí. Tranquilo. Engraçado eu ser base teórica de Game of Thrones, mas enfim. Pois é. Porque, não, eu falei de brincadeira mesmo. Vai vendo aí. Porque, assim, eu sou uma pessoa que não lembro de quase nada e, assim, ao longo do cast falando, assim, eu lembrei de vários nomes e falei, como é que eu lembro disso? Agradecer também, Márcia, obrigado aí pela participação. Por ser boa ouvinte. Obrigada, é sempre muito bom participar. Lili, apesar de você não ter conseguido chegar até o final, mas a gente poupou de spoilers. Não ainda. Bom pra mim, né? Que eu ainda tenho muito pra ver ainda. E obrigado, sempre um prazer, adorei. Rafael Barbosa, muito obrigado aí pela presença, por fazer mais um cast conosco. Legal, obrigado de nada. Então tá, galera, a gente volta daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês, e um abraço e até mais. Falou, tchau. Valeu. Oi, minha gente. Nossa, minha gente parece Collor falando. Tá que pariu. Nossa, eu lembrei do Collor na hora. Minha gente. Você lembra disso? Agora, uma coisa, como é que... É claro, os corvos não são tão inteligentes como os pombos, né? Mas a informação não era passada. Não, vamos. Eu viajei aqui. Adilson, eles só trocaram pombo por corvo. É a mesma coisa. Nossa, eu tô viajando, mano. Peraí. Muito bom.